melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te da queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o professor André e este é o canal Veio para os Gentios. Nós estamos aqui fazendo os estudos em grego porque consideramos que esta é a língua original do Novo Testamento e é a tradução no primeiro século do Antigo Testamento, que é a Palaia Diateque, no livro chamado Septuaginta. Estamos aqui fazendo a leitura bíblica em classe da revista da Escola Bíblica Dominical das Lições Bíblicas da CPAD, Casas Publicadoras das Assembleias de Deus no Brasil. Fazemos o recorte da leitura bíblica em classe e transformamos na leitura bíblica em grego, para que os irmãos que irão lecionar essas aulas, geralmente no domingo pela manhã, nos templos das nossas igrejas, tenham um vocabulário mais enriquecedor, trazendo as palavras do original, podendo colaborar assim com a ministração de suas aulas dominicais. A revista é Lições Bíblicas do professor da CPAD, que tem por título O Corpo de Cristo. Origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. E a lição de número 2, no dia 14 de janeiro de 2024, se chama Imagens Bíblicas da Igreja. Nesta leitura bíblica, em classe, o apóstolo Paulo, ele vai falar para a igreja em Éfeso, que é a carta ou epístola aos Efésios, e o apóstolo Pedro também vai ser citado aqui na sua primeira carta. Nós queremos colocar como algo extra para os irmãos mais duas referências, uma do apóstolo Paulo em Coríntios e uma do apóstolo Pedro, ainda em 1 Pedro capítulo 2, porém no versículo 5. Nós vemos aqui que a leitura bíblica em classe ela inicia no versículo 9 e nós queremos fazer uma menção do versículo 5. Vamos lá então para a leitura bíblica em classe, que estamos chamando carinhosamente de leitura bíblica em grego. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Nova versão internacional. Vamos utilizar a nova chave linguística do Novo Testamento, grego, de Mateus a Apocalipse. Hoi handres. Maridos, homens, é um nominativo com artigo. O hoi são os no plural, em vez de vocativo. Aqui ele está utilizando a palavra, está conjugando no nominativo dentro da oração principal. É o sujeito da oração. Ele não está clamando, ele não está vocacionando, não está dizendo maridos, ele está dizendo os maridos. Hagapete, está utilizando agora o imperativo. Hagapao,
amar. Então, os maridos devem amar as suas esposas. Gnaicas hautu. Regapesen também vem de hagapau, que é o aoristo, que é o passado. Assim como Cristo amou a igreja. Kai é esse de modo que, ou do mesmo jeito que. Christos regapesen ecclesia, assim como Cristo amou a igreja. Está aqui. Maridos, amem suas mulheres. Hoi Andres, hagapeto, gnaicas auto, assim como Kai, Cristo, que já é uma palavra grega, amou, regapesen, a igreja, ecclesia, e entregou-se a si mesmo por ela. Versículos 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Santificá-la é o hagiase, que é o aoristo subjetivo de hagiazo, tornar santo, santificar. Katharissas, aoristo participo de katharizo, purificar, limpar, modo ou tempo depois de ter purificado, ou ao purificar. E litron, lavar, banho. Litron tu hidatos é um banho de água. E a água aqui é o ren remati, que consiste na palavra o banho de água acompanhado da palavra. Então ele vai santificar, ele vai purificar, ele vai lavar pela palavra. Essa palavra katharizo, ela pode nos remeter àquela comunidade da Idade Média que não estava contente com o regime político e eclesiástico da Igreja Católica daquele tempo e estava buscando a salvação pela palavra e se afastando assim a sua comunidade. Eram os cátaros. Só que também temos lá na Grécia, na poética de Aristóteles, quando ele vai falar que o teatro grego ele tinha que purificar, ele tinha que educar mediante uma cena que causava espanto, que causava horror, e a partir daquilo ali a pessoa era educada a não cometer aquele erro que aquela personagem trágica estava cometendo. Então era a catarse, a purificação. Pensando já nesses dois conceitos da palavra catarizo, que são os cátaros, e que é a catarse, nós vemos aqui que a forma como Cristo amou a igreja compara-se a um marido amando a sua esposa. E voltando, Paulo aqui ele está se referindo inicialmente ao comportamento conjugal, ao comportamento familiar, mas o comentarista ele está fazendo o processo contrário. Ele está utilizando o símbolo da noiva para comparar a igreja. A igreja é a noiva de Cristo, a igreja é a esposa de Cristo. E como Cristo ama a sua igreja? Através da santificação, através da purificação e através do lavar da água. Então, a importância de estar em culto, a importância de prestar atenção à palavra, a importância de entender qual é a mensagem que Deus está transmitindo através da vida do pregador, é a forma como Cristo está purificando a sua igreja, para apresentá-la sem mácula, sem mancha, sem ruga, porque quando você ouve a palavra, você vai se corrigir e corrigir os seus hábitos pela palavra. A Bíblia é a forma como nós devemos seguir, devemos caminhar por ela. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você quer saber como você vai agir? Leia a palavra, ouça a palavra e ande pela palavra. É isso que está dizendo esse versículo. 27. E apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável.
Então aqui nós temos parastese, a ouriço subjetivo de paristemi, que vem de paristano, pôr à disposição, pôr à vista, apresentar. Você vai apresentar a sua esposa e Cristo está apresentando a sua igreja para o mundo. Essa é a minha esposa. Essa é a minha igreja. De que forma? Rein doxos. Essa palavra doxos vem de doxa, que é glória. Então ela é esplêndida, ela é gloriosa. Ele está apresentando a sua igreja gloriosa. Erussan vem de erro, que é ter. No modo negativo, é não ter, é sem. E no modo positivo, é ter com. O que essa igreja não deve ter? O que essa esposa não deve ter? Não deve ter espilos, que é nódoa, mancha de sujeira. Não deve ter rhytis, ou rítidos, ou rítide, que é ruga ou prega. E não deve ter também tatoialta, esse tipo de coisas. Essas coisas, não pode ter nódoa, não pode ter mancha, não pode ter ruga, não pode ter prega. Ré vem de reimi, ser e estar, mas ela deve estar como? Ramomos, irrepreensível, imaculada, santa. E aí que nós entendemos que este versículo vai dizer e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. E como que nós, que somos a própria noiva, a esposa de Cristo, estamos apresentando a igreja? Falando mal da igreja, falando mal da vida do pastor, falando mal da vida dos irmãos, ou apresentando ela para as pessoas lá fora como algo prazeroso, algo que traz em si a esperança de estarmos um dia em Cristo, do reino que as pessoas devem participar? Será que nós estamos levando as pessoas para este reino ou afastando as pessoas deste reino? Como você está apresentando a esposa de Cristo? Versículo 28. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Então os maridos devem, é a palavra hofeilo, estar em dívida, estar obrigado, dever. E aí mais uma vez nós como maridos temos o dever de amar as esposas como a nós mesmos, como aos nossos próprios corpos, mas também a esposa, que é a igreja, nós temos a responsabilidade de apresentá-la, de falar dela e falar positivamente, falar bem dela, para que as pessoas sejam atraídas por ela. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Senhor, envia-me a mim. Então se coloque na posição de apresentar a noiva de Cristo sem mancha, sem ruga, sem mácula. Há defeitos? Sim. A igreja, ela é uma organização e ela é um organismo. Como organização, ela é cheia de falhas, como qualquer outra instituição, como escola, como a política, como um hospital, como uma agência. Ela é falha, porque ela é formada por homens, mas aqueles homens não são perfeitos e por isso estão na igreja, porque eles querem alcançar a perfeição. E a igreja, enquanto organização, precisa de um líder, precisa de um pastor, precisa de um padre, precisa de um presbítero, de um ancião, uma equipe de obreiros e juntos estudando para buscar o que é o correto. Agora a igreja enquanto organismo, é o que vamos falar lá em Coríntios, que é um versículo extra que estamos trazendo. Nós somos membros do corpo de Cristo e Cristo é a cabeça.
Você vai falar mal do corpo cuja cabeça é o próprio Cristo, é o próprio Deus? Cuidado estar agindo contra Deus. E Hagapau, novamente, amar. A palavra amor aqui nesse capítulo ele é muito forte. Na mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Versículo 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. E você, que está em Cristo, que é uma nova criatura, que tem a mente de Cristo, que tem um bom perfume de Cristo, que anda conforme Cristo andou, imitando aqueles que imitam a Cristo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você, como cristão, está alimentando a igreja? Está cuidando da igreja? Está contribuindo com a igreja? Poté, alguma vez, outrora, ou após um negativo, um dé, um medé, um hook, jamais alguém fez isso. Alguma vez alguém fez isso? Emissessem, de miseo, odiar, lembra da palavra misoginia, aquele que não gosta de mulheres, ou misantropia, aquele que não gosta de homens, da humanidade. Missos, odiar. Quem já odiou a seu próprio corpo? Antes, trefo, o alimenta. Essa palavra trefo, ela é muito utilizada na biologia, que é o autótrofo, que são aqueles plânctons, aquelas algas, as plantas que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, e os heterótrofos, que se alimentam da planta, que são os primeiros heterótrofos, os segundos que se alimentam desses primeiros que se alimentam, e aí existe uma cadeia alimentar. Essa cadeia alimentar, ela está baseada na palavra trófos. Autótrofo, alimentar, produz o seu próprio alimento. Heterótrofo, que é aquele que se alimenta desse autótrofo, e aí os outros heterótrofos que também vão se alimentando gradativamente dentro dessa cadeia. E tarpó, aquecer, cuidar, nutrir. Como estamos aquecendo, cuidando e nutrindo aos maridos das esposas, aos cristãos da igreja. É o marido cristão essas duas responsabilidades. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Versículo 30. Pois somos membros do seu corpo. É o resumo do que estamos falando já desde o início desta aula. Melos, membro. É uma variação de osteon. Qual é uma doença que utiliza essa palavrinha? Osteoporose. Poros no osso. Osteon é o esqueleto. Então nós somos o esqueleto, nós somos os membros, para que ela não caia, para que ela não desfaleça. Olha a nossa responsabilidade. Pois somos membros do seu corpo. 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Anti, em vez de, por isso, em favor de, anti, tudo, por essa razão. O homem, o anthropos, o andres, kataleipsei, vem de leipo, deixar para trás, abandonar. Então, por essa razão, porque ele precisa ser membro do corpo com a mulher, alimentá-la, cuidá-la, nutri-la, aqui ele vai deixar para trás o pater e a meter, o pai e a mãe. Vai abandonar, no sentido de constituir uma nova família. E trazendo para o mundo espiritual, vamos deixar o mundo de onde nós viemos, de onde nós nascemos.
porque agora nós temos um compromisso com a igreja de Cristo, e aí nós precisamos cuidar dela. É como se fosse um casamento. Essa é a figura que está sendo tratada aqui. Pros coletesetai, vem de colao, cola, a própria cola, que se utiliza na escola, tesoura e a cola. A cola ela vai colar, ela vai aderir firmemente, ela vai apegar-se a, unir-se com. Você está unido com a sua esposa? Você está unido com a sua igreja? Você está unido com o reino de Deus? É sontai, vem de reimi, é o futuro de reimi. Será, estará, abandonará, deixará para trás e vai se apegar e vai se unir com a sua gnaica, com a sua mulher. E reis em lugar do nominativo predicado para. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Versículo 32 para encerrar essa perícope, essa passagem. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, não ao marido e à mulher, a Cristo e à igreja. É disso que estamos falando desde o início. Esse é o mistério. É o mistério. Lego reis, em vista de, estou falando de, lego vem de falar, dizer, interpretar no sentido de relacionar com, de que forma Cristo se relaciona com a igreja, da mesma forma que o homem se relaciona com a sua esposa, e nós, como representantes de Cristo, devemos nos relacionar com a igreja. Isso é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Vamos agora para a segunda parte da leitura bíblica, que é a Epístola 1 de Pedro. A primeira epístola do apóstolo original, ou seja, que fez parte do colegiado apostólico que andou com Jesus, dos 12 próximos de Jesus, e sabendo que desses 12, 3 eram mais chegados a Cristo, Pedro, Tiago e João. Então o próprio Pedro, ele disse em 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são geração eleita, são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantos símbolos aqui para a igreja? Geração eleita, sacerdócio, que é aquele que apresentava a oferta do povo para Deus. Estamos orando pela nossa família, estamos orando pelas pessoas desse mundo, estamos buscando a Deus em favor delas. Nação santa é uma nação. Não falam tanto aí no mundo do futebol da nação corintiana, da nação flamenguista. A igreja também é uma nação. É a nação santa. Povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo de Deus. A igreja é o povo exclusivo de Deus. É o laos de Deus. Para anunciar, e aqui tem uma função esse povo, esse sacerdote, essa geração, essa nação. Anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Pedro, ele é mais enfático no início desse versículo, que ele fala: remeis, vós, resté, sois, segunda pessoa do plural. Vocês são, vós sois. O que vocês são? Genos, de onde vem genética, genocídio, assassinato em massa, linhagem, nação, povo. Podemos colocar um etnos, podemos colocar um laos, linhagem, nação e povo. Eclectos, vem de eclegomai, escolher para si, escolhido. No Novo Testamento é quase sempre eleito.
posto à parte para pertencer a Deus ou servir a Ele. Olha que honra que nós temos de sermos colocados à parte por Deus para servirmos a Ele, para pertencermos a Ele. Selecionados. A salvação é para todos, mas nós fizemos a escolha. A graça, infelizmente, ela é irresistível, sim, e muitos aí estão ignorando. Nós vemos quando Estevão pregava, as pessoas tamparam os seus ouvidos, se incomodaram, mas muitos creram, e esses que foram crentes, esses que acreditaram, são os eleitos por Deus. Não adianta nada eu ir numa eleição, o ano que vem nós teremos as eleições municipais, prefeito e vereador, se o candidato a prefeito e vereador não inscrever a sua candidatura, a sua chapa, o seu número. Só vou poder escolher aqueles que se colocaram à disposição para escolher. Então a salvação é para todos, mas você se candidatou a ser selecionado por Deus, a ser eleito por Deus? Porque Jesus ele fala em João capítulo 5: tudo o que o Pai me dá é meu, e de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, se você se colocar na posição de querer pertencer a Deus, de querer servir a Deus, Ele te aceita, Ele te recolhe, Ele te acolhe. Genos eclectos, linhagem escolhida, nação eleita, povo selecionado. Basileios, real, vem de Basileus, que é o reino, que é o rei. Você foi escolhido para ser rei. Hierateuma, vem de hieros, santo ou sagrado. É o sacerdócio, é rei e sacerdote. Rei para dominar e sacerdote para entregar-se a Deus. Peripoieses, aquisição, posse, propriedade. Laos reis peripoiesen, um povo que se tornou sua propriedade particular. Glórias a Deus. Olha o que nós somos, irmãos, para Deus. Eu já havia falado da palavra querisso, e aqui a palavra angelo, de onde vem anjo, anunciar. Hexangeilete, para falar, para anunciar. Porque harete, a virtude. Aqui deve ser milagre, um ato milagroso, um grande feito. Você vai fazer o louvor e a exaltação, você vai anunciar as maravilhas de Deus. Você vai anunciar o maior milagre que existe, que é a salvação da pessoa. Quando ela é separada do mundo e começa a servir a Deus e a Cristo. E aí, como você já serve e adora e pertence a Deus, é que você vai anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Kalessantos, kaleo, chamar, denominar, designar como, convidar, convocar, vocacionar. Você foi convocado, você foi chamado, você foi vocacionado, você foi denominado. Mas de onde nós estávamos? Nós estávamos no escotos, escuridão, trevas. É o local, o âmbito da inimizade a Deus, em oposição à foz, que é luz. Daí que vem a palavra fósforo, que é foros, produzir, fós, luz. Aquele que produz luz, fósforo. Ele chamou Kalel da escuridão, das trevas, para anunciar a luz. Mas que luz que é essa? Faumastos, maravilhoso. Reis totaumaston alto fós, para a sua maravilhosa luz. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas
para sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,10. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam a misericórdia. Roi poté, completado com ontes, que é o particípio declinativo de reimi. Então, antes não éramos. Rimes, vós que outrora fostes. Ou poté, alguma vez outrora. Ro laos, não era um povo, nenhum povo. Confira em Oséias 1,9 e Oséias 2,25. Não meu povo, lo-ami. É o povo que não reconhece a Deus, é um povo que não quer ser de Deus. Não éramos de Deus, mas ele veio para os judeus e veio para os gentios. Helemenoi, vem de heleo, ter comiseração, praticar misericórdia, passivo, encontrar compaixão, sentir a dor do outro, compadecer-se do outro. Então Deus teve misericórdia de nós e nos chamou para ser povo seu. Hoi huk helemenoi, que não encontraram compaixão. Então nós não éramos antigamente povo de Deus, mas pela sua misericórdia, não por mérito nosso, não por obra nossa, mas pela bondade, pela misericórdia, pela compaixão, pela comiseração dele, sentindo as nossas dores, os nossos sofrimentos, o nosso destino, ele veio até nós. Porque nós recebemos essa palavra, esse Hangelo, alguém anunciou para nós. E hoje a nossa responsabilidade também é anunciar a palavra para o outro, sentir essa mesma comiseração que Deus sentiu por nós e enviou alguém para nos ensinar a sua palavra. Nós devemos ensinar o próximo para que ele encontre esse caminho. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. 1 Pedro 2,11, que é o último versículo da leitura bíblica em classe. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então nós éramos estrangeiros e forasteiros. A palavra para estrangeiro é paroikos. Oikos é a casa, é o morador, é o residente, é o habitante. Nós estávamos fora da casa, ou do lado da casa. E aí a paróquia, ou paróicos, era o vizinho, era o estranho, o estrangeiro, sem direito de cidadania no lugar em que se encontra. Então não tínhamos direito às coisas do reino de Deus. Estávamos alheios a esta promessa. E do mesmo jeito que éramos estrangeiros, éramos forasteiros. Do mesmo jeito que éramos paróicos, éramos parepídemos, que se detinha por um breve tempo em lugar estranho, estrangeiro, forasteiro. Paróikoi kai parepídemoi. Uma tradução aproximada é estrangeiros e forasteiros. Aperrestai vem de erromai, manter-se afastado de, conter-se. Então, completado com rimas, que é vocês estavam afastados de toda a promessa de Deus. E devemos nos afastar. E o que devemos fazer agora? Aperrestai vem de erromai, manter-se afastado. Porque agora nós fomos escolhidos, nós somos nação santa, povo eleito, sacerdócio real. Nós devemos nos afastar, nós devemos nos conter. Do quê? Das sarquicos, do carnal, no sentido de pecaminoso, no sentido de fraco. Devemos evitar as paixões carnais.
afastarmos-nos delas, da reptimia, do desejo, do anseio, da avidez pecaminosa, da luxúria. É disso que devemos nos afastar, dos desejos carnais ou dos desejos pecaminosos que nos enfraquecem. Haitines, causal qualitativo, tais que mesmo assim nós devemos estrateuomai, vem da palavra estratego, que é a guerra, a luta, o combate, a briga. O estrategos é o comandante, aquele que desenvolvia toda a estratégia de guerra para vencer. E quais são as estratégias que estamos usando para guerrear contra os desejos da carne? De que forma estamos lutando e brigando para mantermos uma vida de catarsis, de purificação, porque somos a Igreja de Cristo? Amados, insisto para Caló em que, como estrangeiro e peregrinos no mundo, vocês se abstenham, se afastem dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Utilize de estratégia, ore e vigie. E aí eu quero deixar mais duas passagens, uma de Paulo e uma de Pedro, sobre os símbolos utilizados na Bíblia para comparar a igreja. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Rec meros, considerado como parte, meros, cada um individualmente. Então, eu sou a igreja. A igreja não é apenas aquele salão onde eu congrego, mas eu sou a igreja. Está em Coríntios 13,16, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu faço parte do corpo de Cristo, porque eu também sou a igreja. A igreja não fecha, o que fecha é o lugar de culto, porque a igreja somos nós, corpo vivo do nosso Senhor Jesus, e estamos em todas as partes. É a nação eleita, é o povo adquirido. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E Pedro também, que quando em Mateus capítulo 16, Jesus fala, e vós, quem dizeis que eu sou? Ele fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E ele fala, está certo, Simão filho de Jonas, mas não foste tu, mas o Pai que te revelou. Tu és Simão e se chamarás Pedro, porque sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta, não essa. Jesus estava se referindo a si mesmo, ao próprio Jesus, que é sobre ele, a pedra rejeitada. E Pedro, já na sua época, provavelmente, muitos ou consideraram essa pedra angular, essa pedra de alicerce. Ele fala, eu não sou a pedra de esquina. A pedra angular que foi rejeitada pelos homens, mas aprovada por Deus, é Jesus. Ele estava se referindo a ele, não a mim. Pedro está dizendo em sua carta. Só que eu também sou pedra, porque a igreja é um edifício. E todos nós somos pedra dessa casa espiritual, desse edifício. Mas a pedra principal é Ele, é Jesus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Kai hautoin, também vós mesmos. Zontens, vem de zoo, do zoológico, local onde tem vidas, onde tem animais. Anima também é vida no latim. Então é vivo. Oikodomeste, vem de domeo, que é deixar-se edificar, está no passivo. Não vai agir, vai sofrer, vai sentir. Ou seja, vai deixar-se edificar.
hos litoi, pedra, zontes, viva, oikodomeiste, oikos pneumatikos. Como pedras vivas, deixai-vos edificar como uma casa espiritual, ou para serdes uma casa espiritual. Então, o pedreiro, o arquiteto, que essa lá em João capítulo 14, quando Jesus fala que ele vai preparar lugar, a profissão de Jesus era tecton, de onde vem a palavra architecton. Ele não era simplesmente um pedreiro, ele era um construtor. É ele que constrói. E se nós nos deixarmos sermos construídos pelo Espírito Santo, por Jesus em nossa vida, ele nos edificará, ele nos construirá mediante a sua palavra. Hos litoi zontes, nós somos pedra viva, o qual ele vai edificar através do seu Espírito Santo uma casa espiritual. Como pedras vivas, deixai-vos edificar como uma casa espiritual, ou para serdes uma casa espiritual. Pneumáticos, intelectual, espiritual, vai mexer na nossa mente, vai mexer no nosso espírito, e como consequência também todo o nosso corpo, alma e espírito sendo edificados por Deus. Reis, para, ou de modo que vos transformeis em hierateuma, em sacerdócio, em sagrado, em santo, em processo de santificação até chegar à estatura de varão perfeito, que é o próprio Jesus. An ene kai vem de anafero, puxar para cima, carregar para o alto, oferecer um sacrifício. Tishia, sacrifício. Então é para oferecer esse sacrifício que nós fomos feitos sacerdotes. Eu prosdectos. E que tipo de sacrifício que nós nos oferecemos como casa, como pedra viva, como edifício de Deus? Aceitável, agradável e bem-vindo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo venha falar mais poderosamente na vida de vocês. Professores de escola dominical, utilize esse material em suas aulas, porque o que estamos fazendo aqui é para a edificação do corpo de Cristo para a Igreja de Deus. Deus abençoe a todos. Referências da nossa aula, Bíblia Online, disponível aí no Google, na internet. Estamos utilizando a nova versão internacional. Estamos utilizando também a revista da CPAD, O Corpo de Cristo, de José Gonçalves, que tem por subtítulo Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD. Ela foi publicada em 2023 para ser utilizada em 2024, lá no Rio de Janeiro, capital. E também o que estamos utilizando de grego aqui vem da nova chave linguística do Novo Testamento grego, de Mateus Apocalipse, de Wilfried Halbeck e Heinrich von Siebenthal. Tradução do Nélio Schneider, revista da tradução Reginaldo Gomes de Araújo, 2009. Já estamos em 2024. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de nosso Senhor Jesus. Amém.